Fala, meu povo. Então, vou conversar aqui com vocês um pouquinho sobre, como você viu no título, né? A minha entrega em relação à cama compartilhada com meu bebê, né? Quando eu engravidei, eu acompanhei, estudei, né? Comprei cursos sobre ensinar o bebê a dormir no berço, no seu cantinho, né? Segui algumas consultoras de sono, fiquei bem, né, acompanhando o máximo que eu pude ali no finalzinho da gestação e durante a gestação, né, e tudo. E eu tava bem convicta, né, de que eu ia ensinar meu filho a dormir no berço. E aí eu comecei, né, o primeiro mês, ele dormiu um tempinho no carrinho, né, no primeiro mês ali eu ficava revezando entre carrinho e berço, né. O berço, ele ficava no quarto dele, que é um pouco distante do nosso, então não tinha câmera, né? Eu ficava meio assim, a gente como mãe de primeira viagem fica com medo de deixar o bebê no berço sozinho. E aí, de vez em quando, durante o dia, ele dormia do berço e à noite ele ficava no carrinho. No segundo mês, ele já tava mais durinho, já tava mais assim, ativo, né? Então, eu também não tava trabalhando e eu ficava focada ali em ensinar ele a dormir no berço. E eu passava a manhã toda tentando ali ensinar ele a dormir, né? À tarde também, à noite também. Sendo que era bem complicado. Ele não passava mais de 1 hora no berço, né? E eu sempre tentando ali, tentando. Teve até noites que eu até conseguia passar, vamos dizer assim, até 1 hora da manhã, 2 horas no berço, né? Ele acordava, 40 minutos, dormia de novo, 40 minutos, dormia de novo. E aí ele até conseguia ficar nesse período assim, eu indo lá no quarto, dando de mamar e botando no berço, né? Aí quando tava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu já tava muito cansada. E aí ele acabava dormindo em cima de mim e eu acabava botando então no carrinho. Moisés, né? Que era no nosso quarto e era fácil o acesso. E assim foi até o segundo mês. Só que aí depois do segundo mês, quando eu já tava indo pro terceiro mês, teve a novidade que eu tive que trabalhar. E aí eu tinha que dormir para trabalhar durante o dia, né? Aqui no computador, online, home office, que é tipo um CLT, eu tinha que estar ali ligada para poder resolver e fazer o trabalho. E aí eu não tinha mais como priorizar ensiná-lo a dormir no berço, porque isso levaria tempo para mim. Então eu levei para a rede e deu muito certo. Ele dormiu na rede, balançando bem direitinho. E aconteceu 1, 2, 3 noites, cama compartilhada. Porque dessa forma ele dormia muito mais rápido e ele dormia a noite toda. Coisa que no berço ele não conseguia. Ele ficava acordando e eu, como mãe de primeira viagem, eu ficava com medo. O quarto é um pouquinho longe, eu não escutava bem ele chorar. A babá eletrônica ainda não chegou do AliExpress, então eu ficava com anseio e acabou ficando na cama compartilhada. Vai fazer mais ou menos um mês que ele tá de cama compartilhada. E eu me entreguei porque a minha prioridade é dormir para poder trabalhar durante o dia, né? Para o meu cliente e eu ter dinheiro em casa e ajudar meu marido. Então, com toda essa minha história, o que eu quero compartilhar com você é o quê? A gente sim tem que buscar o autoconhecimento para a gente poder crescer e melhorar a vida dos nossos filhos, de um modo geral, na alimentação, no sono. A gente precisa de um autoconhecimento, mas a gente não pode ter uma autocrítica em cima do autoconhecimento que a gente vive, que a gente aprende. A gente não pode ter um autojulgamento sobre nós, sobre isso. Então, eu me perdoei, né? Eu me perdoei pelo fato de eu não priorizar, sim, o sono do meu filho, e priorizar o meu sono para eu ser mais fácil para mim e eu dormir. Eu sei as consequências que geram na cama compartilhada. Ele tá chorando. Pronto. Então eu sei a consequência que isso vai gerar na ele, eu sei o que vai acontecer, eu sei que depois eu vou ter que ensiná-lo novamente, né, a dormir só. Então assim, eu sei disso tudo. Eu busquei conhecimento, eu sei o que deveria ter feito e não fiz, e eu já me perdoei em relação a isso. Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês é pra vocês entenderem como é que a gente tem que lidar com a situação do autoconhecimento sobre a educação dos nossos filhos. Porque o problema é que a gente vai aprender ali sobre como educar nossos filhos da melhor maneira possível e às vezes pode ser que a gente não consiga fazer exatamente aquilo que a gente aprendeu, né? Por questão de outras prioridades. Não é justificar, sabe, o seu erro.
porque você errou, eu errei, eu devia ter feito de outra forma, mas eu me perdoo em relação a isso, e lá na frente depois eu vou melhorar o que eu fiz, né? Eu vou aprimorar ali, tentar consertar esse meu erro, e eu reconheço isso. Então, a gente tem que ter o conhecimento para a gente reconhecer como é que a gente está indo na educação dos nossos filhos e não se autocobrar e não se pressionar. Ah, eu não consegui e agora não vou ter mais filho porque eu não consegui, ficar se criticando, ficar se pressionando em relação a isso, ao fato de você ter aprendido uma coisa e não ter conseguido, sabe? Então, assim, a gente não pode ter essa autocrítica, esse autojulgamento. A gente tem que aprender a se perdoar e seguir em frente. Jesus, ele fala isso. A gente não tem que se apegar ao nosso erro e se autocriticar e se autocondenar. Porque não tem condenação em nós quando estamos em Jesus. Então, eu tenho que me perdoar por tudo que eu fiz ou deixei de fazer, né? Que eu deveria fazer. E entender isso e depois melhorar. E depois ver o que eu posso fazer para o que eu posso fazer para melhorar esse erro, entendeu? O que eu posso fazer para ensinar melhor a ele, sabe? É uma das coisas que eu vejo que os pais, eles acabam fazendo errado. Eles justificam o erro deles. Eu não vou justificar o fato de, eu não melhorei ali, não ensinei meu filho a dormir sozinho no berço e tal, porque é muito difícil, porque é sempre assim, porque isso, porque aquilo. Não, eu não vou justificar. Eu compreendo, entendeu? O fato de não ter feito. Eu priorizei o meu sono. Eu não priorizei a educação de sono dele. Eu reconheço isso e depois eu vou melhorar. Depois eu vou ensinar ele. Não vai ser agora. Porque, depois é mais difícil, vou ter dificuldades. Eu sei, estudei tudo. Mas eu sei que agora não é o momento pra mim. Eu não posso fazer isso agora. Eu tô priorizando o meu sono, eu tô priorizando o que é mais fácil mesmo. E tá tudo bem. Eu já me perdoei em relação a isso. Agora, assim, não é o fato de que eu vou incentivar outras pessoas a fazerem o meu erro, sabe? É trazer o conhecimento pra nos libertar, gente. Sabe? Não para nos criticar, não para ter um auto-julgamento, não para dizer que nós somos incapazes, não para dizer que sou melhor ou pior do que você, sabe? Não é uma competição de mães, porque o problema é esse, a gente competir entre mães. Porque uma mãe conseguiu, a outra não conseguiu, tá vendo? Essa é a melhor mãe do que a outra, isso, sabe? A internet gosta de fazer isso, a nossa mente, os nossos pensamentos gostam de fazer isso, mas Deus, ele nos ensina a perdoar, né? E como aquela mulher adúltera, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Então, se você não errou numa coisa, você acertou em outra, sabe? E assim é a vida. O importante é entender o que a gente errou e entender que a gente tem que consertar isso depois. Então, eu trago aqui esse desabafo para vocês, para entender que não é uma coisa do nada, é uma coisa que foi feita assim, de forma consciente. E eu sei as consequências disso tudo e tá tudo bem. Porque eu já me perdoei, eu tô priorizando outras coisas e assim eu vou seguir na minha vida como mãe, tentando ser a melhor mãe possível, né? E vai ter outros erros, vai ter outras coisas que eu vou errar, que eu sei que vou errar consciente, porque vou escolher pelo mais fácil. Eu sei que também vai ter erros que eu não vou perceber na hora, vou perceber só depois, mas o mais importante é eu me perdoar e pedir perdão ao meu filho. Olha, filho, me perdoe por eu ter escolhido mais fácil, mas é porque naquele momento a mãe estava priorizando outra coisa. Pode parecer um pouco egoísta na hora, eu tô priorizando o meu sono, eu tô priorizando as minhas coisas e não as coisas do meu filho. Sim, mas é porque nem tudo é do jeito que deveria ser. Às vezes sim, às vezes não. E tá tudo bem, sabe? Não é uma competição, como eu falei, entre mães. A gente tem que entender isso. Então, que eu possa aqui com o meu desabafo, você perceber que o mais importante é sim, a gente buscar o autoconhecimento para a educação dos nossos filhos. E tentar aplicar o máximo possível deles. Agora sim, se tem algum autoconhecimento que você teve ali em relação à educação dos seus filhos e você não conseguiu, busque ver o que melhorar depois, sabe? Não traga uma justificativa pelo erro, reconheça isso, se perdoe e siga em frente. Depois você ajeita, sabe? Depois você vai ensinar ele, tá? Não é uma competição. Para de competir. Para de inventar essa competição na sua cabeça. Busque fazer sim o que está ao seu alcance, o que é melhor, que você consiga fazer ali, que é louvável, que eu sei que será uma bênção. E aquelas coisas que você não conseguir,
se perdoe, paciência, segue em frente e lá na frente você tenta reconciliar o erro. É isso que a gente vai tentar fazer, né? E se não der certo, se trouxer uma consequência muito problemática, a gente não conseguir, enfim, vamos orar, entregar ao Senhor e a gente pedir perdão aos nossos filhos. Olha, filho, desculpe, você tá fazendo isso aí, você tá tendo esses problemas devido realmente a uma negligência da sua mãe, né? Enfim, eu não tô falando só de sono, tô falando de várias outras coisas. Então, a gente ter essa vulnerabilidade com a mãe é a melhor coisa. Porque os nossos filhos, entendam uma coisa, os nossos filhos, eu falo isso porque eu sou filha, tá? Eu só consegui me aproximar, literalmente, de Deus quando eu entendi que eu era pecadora e que precisava dele. Então, quando os seus filhos veem que você é um pecador, uma pecadora que precisa de Deus, do perdão de Deus, para poder se aproximar de Deus, quando ele vê isso, você pedindo perdão a Deus e se perdoando, ele vai se aproximar mais ainda de Deus. Então, é isso. Glória a Deus. Que Deus abençoe você e sua família e que esse vídeo seja um vídeo para edificar cada vez mais e jamais criticar qualquer decisão que você for tomar. É isso. Fique com Deus.